Vamos lá, pessoal, vamos retomar então a questão do cálculo de área e agora a gente vai falar dos triângulos, tá, gente? A área do triângulo, não importa aí quanto a sua classificação, né? Se ele é escaleno, se ele é equilátero, não importa a classificação que ele vai ter, né? A forma de calcular a área de um triângulo, ela vai ser área, né? Vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. Da onde que vem isso? Dessa relação que nós temos aqui. Note que base vezes altura, se eu fizer base vezes altura, né? A gente vai estar calculando a área de quem? A gente estaria calculando a área do retângulo ou do paralelogramo. Mas a área do triângulo, ela é exatamente a metade da área deste paralelogramo. Então, por isso que nós temos aqui a questão da divisão por 2. Tá? Então, a área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Tá? E o círculo, como eu falei para vocês, que é uma forma um pouquinho mais chatinha de você obter, né? Chegar nessa relação. Isso aqui precisa dos cálculos infinitesimais, tá? No caso diferencial integral, tá? Mas você tem que a área, então, de um círculo, ela pode ser obtida por π vezes o raio elevado ao quadrado. Existe alguma outra variação? Sim, que é importante que vocês também conheçam, tá? A área do círculo pode ser obtida por π vezes o diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4. Tá? Também é muito útil caso você conheça o valor do diâmetro. Só lembrando, diâmetro, né, ele é compreendido como 2 vezes o raio da circunferência ou o raio do círculo. Tá? 2 raios geram então um diâmetro. Informação também interessante. Tá? Vamos falar então agora do volume de sólidos, né? Então, os sólidos geométricos, ou seja, a gente está trabalhando com figuras, ou na verdade, corpos no espaço, tá? Então, no tridimensional, tá? A gente passa a trabalhar dentro das 3 dimensões espaciais. Tá? Então, vamos falar dos sólidos geométricos e corpos redondos. Tá? Então, primeiro nós temos os prismas. O que os prismas são? Tá? Os prismas eles possuem duas bases opostas paralelas. Então, no caso do paralelepípedo, você tem esta base e a outra base oposta. Na verdade, o paralelepípedo ele tem todas as suas faces paralelas, né? Então, você tem essa face paralela à face de baixo, essa face lateral à face do outro lado, essa face frontal é paralela à face de trás, né? Então, nós temos ali que essas faces desses prismas são paralelogramos, tá? E o conceito de volume está relacionado, então, ao produto da área em relação à altura, tá? Ou seja, quando eu tomo a área da região da base dessa nossa figura e vou elevando a sua altura, eu vou gerando o volume que ela ocupa no espaço. Tá? Então, paralelepípedo, área da base é neste caso, né? Ela é um retângulo, então área da base A vezes B, multiplicando pela altura C, então o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Tá? Um prisma, no caso cubo, né? Você tem base A e B, essa face, a área dela é A vezes A, ou seja, A elevado ao quadrado, tá? E a altura do cubo é o próprio valor de A. Então, nós vamos ter que o volume de cubo é A elevado ao cubo, porque é A vezes A vezes A, certo? E o prisma de base triangular. Então, a nossa base ela é um triângulo, certo? Nós temos, então, que a área da base vai ser A vezes B, dividido por 2, que é a base do triângulo, vezes a altura do triângulo dividido por 2, vezes a altura do prisma, que é C. Então, a gente tem que o volume é A vezes B vezes C, dividido por 2. Tá? Então, a relação para prismas, área da base vezes a altura, certo?
Para pirâmides, tá? O que são as pirâmides, tá, gente? A pirâmide ela possui uma base e as faces laterais são triângulos. Então você tem uma certa base, um ponto de vértice lá em cima, onde os vértices dessa base vão se encontrar. Esses vértices se encontrando sempre vai formar facetas laterais no formato de triangular, né? Com o formato triangular, tá? Agora, o cálculo da área, ou melhor, do volume dessas pirâmides, sempre vai ser considerado o quê? 1/3, certo? Do volume do prisma, tá? Então, se eu pego a questão do volume do prisma, ela seria área da base vezes a altura, tá? A questão da pirâmide vai ser área da base vezes a altura dividido por 3, ou seja, 1/3 desse valor. Agora, se eu trabalho com a pirâmide de base triangular, certo? A base triangular, você vai ter A vezes a altura, né? Essa alturazinha H, que seria a altura do triângulo, né? A H seria a altura do triângulo, tá? A nossa altura do triângulo. Essa altura do triângulo ficaria A vezes H dividido por 2, área da base, vezes a altura da pirâmide, que seria o Hzão, tá? E você teria isso dividido por 3. Como você já tem a divisão por 2, a pirâmide de base triangular, então, ela vai ter A vezes H dividido por 6. Hzinho é a altura do triângulo, né? E Hzão é a altura da pirâmide, tá? E a de base quadrada, nós temos o quê? A área da base é A vezes A, que é um quadrado, certo? Então, A ao quadrado vezes a altura da pirâmide, H, tá? Fazendo isso, essa multiplicação, nós estaríamos calculando a altura do prisma, tá? Dividindo por 3, ou seja, 1/3, você está calculando a área da pirâmide de base quadrada. Perfeito? Corpos redondos, tá, gente? Ou seja, corpos no qual você apresenta uma forma geométrica circular em alguns dos seus lados, né, ou das suas faces, tá? Então, por exemplo, o cilindro você tem o formato circular tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Então, o volume dele vai ser dado pela área desta circunferência, então π vezes raio elevado ao quadrado, vezes a altura do cilindro, tá? Cone. O cone ele se assemelha muito ao caso das pirâmides, porque ele vai ser 1/3 da área do volume do cilindro, tá? Então, quando eu faço a área da base, π vezes raio elevado ao quadrado, vezes a altura h, eu estou calculando a área de um cilindro. Então, quando eu tomo 1/3 disso, ou seja, divido por 3, eu calculo o volume do cone, certo? E temos o tronco de cone, né? O que é o tronco de cone? O tronco de cone é como se nós tivéssemos um cone no qual a parte superior, a ponta desse cone foi retirada. Então nós vamos ter aqui um raio maior e um raio menor. E para calcular o volume de um tronco de cone, a gente faz então π vezes h, que é a altura entre a circunferência de raio maior para de raio menor, dividido por 3, que é a relação então do cone, tá? Vezes o raio maior ao quadrado, mais R, que é o raio maior, vezes o raio menor, mais o raio menor elevado ao quadrado, tá? E temos a esfera, né? A esfera também, a relação de como se chega nessa expressão, ela está relacionada ao cálculo integral, tá? Então, o volume de uma esfera vai ser dado por 4/3 de πr elevado ao cubo, tá? Então, 4πr ao cubo dividido por 3 gera para nós a área, o volume da circunferência, tá? Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e no próximo eu trago exemplos resolvidos sobre a aplicação de área e volume. Grande abraço e até daqui a pouco.